Viver pelo sobrenatural é a única forma de viver uma vida abundante. Quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Em dias de insatisfação, ocultismo, religiosidade estéril, orfandade, ansiedades e doenças emocionais, a vida pelo Espírito é um antídoto contra todas as tempestades que intentam invadir o nosso coração e roubar nossa capacidade de confiar. Não é apenas sobre cegos enxergando ou surdos ouvindo, mas também sobre encontrar paz em meio às adversidades e força em meio às tempestades. O avivamento de Deus quer inundar o seu coração, pois tudo começa em você. O Espírito Santo está entre nós e Ele quer nos encontrar onde você está, para uma jornada pelo Espírito até o Pentecostes. A igreja está ativada e preparada para viver uma vida sobrenaturalmente abundante. Uma jornada de 5 semanas até o Pentecostes. E hoje vamos falar sobre o poder sobrenatural da adoração. Para acompanhar a mensagem e os versículos usados, preparamos um esboço digital para você, no aplicativo Igreja da Cidade, disponível para Android e iOS. O sobrenatural é aqui e agora. Você está pronto para começar? Sejam todos muito bem-vindos aqui. A vida sobrenaturalmente abundante é o que Deus tem para cada um de nós, porque o Senhor não quer patrocinar nossos fracassos, nossas misérias, nossas adversidades. Ele quer, em Cristo, celebrar nossa vida plena, nossa vida abundante. Foi para isso que Ele veio à Terra através do Seu Filho. Esta nova série, com 5 mensagens, da agora até Pentecostes, é uma série que tem um alvo, o seu coração. Como está aqui nesta bela ilustração, nosso coração representa o centro das nossas escolhas, das nossas decisões. E vamos começar hoje com a adoração, vamos à oração na segunda mensagem na semana que vem, no jejum, nos votos, até o domingo de Pentecostes, pensando na generosidade. São disciplinas espirituais, que são o que? Ferramentas para nos levar até uma relação mais íntima com Deus. E por que Pentecostes? No Velho Testamento, a Bíblia nos fala das festas judaicas. Estas festas, e são várias, na verdade, o calendário judaico tem 12 grandes festas. Por que Deus estabeleceu a festa? Porque anualmente, quando o povo celebrasse as festas, eles iam estar lembrando do feito do Senhor. Cada festa, um feito, para lembrar algo. Então, a festa não era o evento pelo evento, mas o memorial que ele representava. Por exemplo, nós temos uma festa em comum, cristãos e judeus, com significados diferentes. Acabamos de celebrar, é a festa da Páscoa, o Pêssach. Para os judeus, a libertação da opressão do cativeiro egípcio. Então, eles saem e celebram a festa no deserto e depois na Terra Santa. Já para nós, cristãos, como Jesus morreu, crucificado e ressuscitou na festa da Páscoa, a Páscoa ganha um outro significado, de libertação do pecado, da opressão. Mas é a mesma ocasião, tanto para os judeus, relembrando a saída do Egito, quanto para nós, a libertação do pecado em Cristo. Mas tem outras festas, como Pentecoste, que é a festa Suavot, que é a festa das semanas. E a palavra Pentecoste, porque vem então de 5 semanas. Celebra-se então a festa das semanas. Também tem a festa dos tabernáculos. Agora, por que, você pode perguntar assim,
12 festas, tanto significado importante, por que nós cristãos não incorporamos essas festas e o cristianismo, com exceção da Páscoa, não celebramos essas festas como tabernáculos, como Pentecostes? Por quê? Porque você tem que entender um contexto. Quem crucifica Jesus? É Roma, é o Império Romano, mas a pedido de quem? Dos judeus religiosos. Então, essa marca, claro que nós sabemos que soberanamente foi o plano de Deus, o plano redentor de Deus que mandou o seu Filho, Jesus Cristo, ao nosso mundo. Então, nós temos uma visão macro que entendemos isso. Mas, por muito tempo, houve um estigma, porque no ano 71, os judeus são expulsos de Israel, de Jerusalém. E aí, eles estão fora da Terra Santa. Aquela terra é plenamente habitada por quem? Por cristãos que vão se convertendo, sob esse estigma. Mataram o nosso Senhor. Então o cristianismo, ele nasce como religião, porque o Império Romano está em decadência, e a maior força do Império chama cristianismo. Ele então é absolvido pelo cristianismo. Mas quem está fora desse contexto? Os judeus. Então o cristianismo passa a adotar festas dentro do seu calendário para celebrar os seus mártires, os seus santos, e ignora completamente as festas judaicas. Hoje em dia, com uma releitura, essas festas, porque Jesus nunca aboliu o Velho Testamento, ele trouxe a interpretação de que a graça é mais importante do que a lei. Mas não há nenhum problema nós pegarmos, nós não somos judeus, nós somos cristãos, seguidores de Jesus Cristo, mas não há nenhum impedimento, não tem nenhuma palavra no Novo Testamento, nos Evangelhos de Jesus, que nós não podemos celebrar estas festas no seu significado mais profundo, como, por exemplo, ressignificar a Páscoa, ressignificar o princípio de Pentecostes, o princípio de tabernáculos. E com isso, levando a nossa adoração a Deus e a nossa celebração. Então, dentro desse contexto, então, podemos sim celebrar Páscoa, celebrar Pentecostes, celebrar tabernáculos, celebrar o dia do perdão. Quem de nós não precisa de perdão? Receber, celebrar e repartir perdão. Então, por isso, já há algum tempo, a nossa igreja tem reafirmado em celebrar, por exemplo, Pentecostes nesta jornada entre a Páscoa do Senhor e também Pentecostes. Vamos juntos nesta série com esses 5 temas, a vida sobrenaturalmente abundante. O Espírito Santo não é para alguns, o Espírito Santo é para todos, e a plenitude o enchesse. Em Atos capítulo 2 diz, todos ficaram o quê? Cheios do Espírito Santo. Quando Deus envia o seu Espírito numa festa de Pentecostes, e lá no cenáculo em Jerusalém, os 120 recebem então a visita do Espírito Santo. A plenitude do Espírito Santo não é um favor para alguns, mas uma graça de Deus para todos. Só que tem 2 condições. Todos que recebem e creem. João 1,12, leia comigo, está aí na tela. Contudo, aos que receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem o quê? Filhos de Deus. Então esta bênção do Espírito Santo é para a humanidade inteira. Pobres, ricos, homens, mulheres, crianças, jovens, adultos, de perto e de longe, do campo e da cidade. Mas tem essas 2 coisas que precisamos escolher. É o escolher receber e o escolher crer. Então é para todo mundo, mas para todos que recebem, todos que creem. Não é para todos no sentido como o sol e a chuva que cai na terra. Todos que recebem, todos que creem se tornam. Diga comigo, os que recebem, os que creem, se tornam. Se tornam o quê? Filhos amados de Deus. E por serem filhos, têm herança. Por serem filhos,
tem um propósito. Tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam todos reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo e, como consequência, passaram a anunciar com toda ousadia. Então, a vida abundante, plena, não é para alguns, é para todos. Todos os que creem, todos os que recebem, se tornam filhos e têm o direito de se tornarem filhos amados de Deus, amém? Então é para você, receba, creia, toma posse, e o Espírito Santo vai usar você, vai encher você, vai te dar presentes, dons espirituais, para que você com ousadia faça o ministério. Então essa série, A Vida Sobrenaturalmente Abundante, é sobre isso, para que cada membro da nossa família espiritual tenha esta consciência e desfrute disso. Como disse, Deus não está interessado no seu tempo, no seu dom, no seu talento, nos seus negócios, na sua empresa. Ele está interessado em você, Ele está interessado no seu coração. Vamos então a esta primeira virtude, esta primeira bênção que nós temos para viver essa vida plenamente abundante e celebrar com muita alegria até Pentecostes através da adoração. Abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías 44, sua Bíblia impressa ou a sua Bíblia também eletrônica. Eu vou ler na NVI. É um cântico, é um hino de louvor e adoração a Deus que o profeta escreve e exorta a nação de Israel. Vai falar aqui de Jacó. Jacó foi uma pessoa, um patriarca de Israel. Porém, quando a Bíblia fala aqui de Israel, não está falando desse Jacó que teve o nome mudado. Está falando do povo de Deus. E quem é o novo Israel? É a igreja. Então lê esse texto como para você. Não é um texto que ficou no Velho Testamento. É um texto que está sobre todo o povo que creu, recebeu e se tornou por adoção povo de Deus. Israel escolhido do Senhor. Mas escute, agora Jacó, meu servo, Israel, a quem escolhi, então, nação. Assim diz o Senhor, aquele que o fez, que o formou desde o ventre. Então aqui, por que nós somos contra o aborto? Porque desde o ventre Deus tem uma pessoa. A vida acontece na concepção. Então desde o ventre Deus tem um relacionamento conosco. Desde o ventre Jacó é chamado, Israel é chamado. Formou no ventre e o ajudará. Não tenha medo, ó Jacó, meu servo, Gerizum, a quem escolhi, pois derramarei água na terra sedenta, torrentes na terra seca, derramarei o meu espírito sobre sua prole. Quem é prole aqui? Do povo de Deus, de Abraão. Somos nós que recebemos o que? A promessa cumprida. Aconteceu, o Espírito Santo que foi profetizado aqui em Isaías, nesse cântico, veio e ocorreu sobre todo o povo. E a minha bênção sobre os seus descendentes. Somos descendentes desta profecia. E eles brotarão como relva nova, como salgueiros junto a regados. Um dirá, pertenço ao Senhor. Outro chamará a si mesmo pelo nome de Jacó. Ainda outro escreverá na sua mão do Senhor e tomará para si o nome de Israel. Assim diz o Senhor, o Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e sou o último. Além de mim não há Deus. Aleluia! Esse é um cântico da nossa fé, da nossa adoração. Só existe o Senhor. Verso 7. Quem então é como eu? Que ele o anuncie, que ele o declare e expõe diante de mim o que aconteceu desde que estabeleci meu antigo povo, o que ainda está para vir. Referência ao quê? Que a igreja. Um povo que já estabeleci e que está para vir. Vocês são o quê? Minhas testemunhas. Então não tremam, não tenham medo. Eu os anunciei isso, predisse muito tempo atrás. Vocês são minhas testemunhas. Não há Deus além de mim. Não existe nenhuma outra rocha. Jesus é o quê?
a rocha dos séculos. Não conheço nenhuma outra. Aleluia! Toda vez que você lê o Velho Testamento, você vai ver a palavra profética atemporal, que excede Israel e que chega ao povo de Deus, igreja, e chega até nós. Porque a Bíblia é uma palavra viva. Então que o Senhor abençoe a sua palavra em nossos corações. Amém? Há 4 princípios aqui sobre como ativarmos desta vida de adoração em cada um de nós. Mas para isso, nós precisamos então entender o que é adoração, o poder sobrenatural da adoração. Você pode dizer isso comigo? O poder sobrenatural da adoração. O poder é de Deus, mas a adoração, como um instrumento de Deus, ela ativa esse poder sobrenatural. Em muitas casas aqui, existe uma caixa parecida com essa. Pode ser menor, pode ser maior, ou pode ser até uma caixa de papelão, mas é um lugar onde se guarda ferramentas. Na maioria das casas, tem, porque nós vivemos com coisas que precisam de conserto. Geralmente os homens cuidam dela, mas também mulheres também cuidam. Dentro dessas caixas de ferramenta, tem o quê? Se a caixa é de ferramenta, tem o quê? Ferramenta. Então, se eu preciso cortar algo com eletricidade, um fio, por exemplo, eu vou usar o quê? Um alicate que tem o quê? Este cabo protegido com uma borracha hermeticamente feita para que eu não tome o choque. Então, esta é a ferramenta exata. Mas se o meu problema não é elétrico, eu vou pegar esta ferramenta para consertar um tubo, uma conexão que está com vazamento? Não. Porque o problema está na ferramenta? Não. O problema está em mim, que fiz a escolha errada da ferramenta. Porque um alicate é para cortar um fio duro. Um alicate é para me proteger daquela corrente elétrica. Então, eu tenho lá o cano que está vazando água e eu vou pegar a trena. O que vai acontecer? Nada, eu vou perder tempo. Porque a trena é uma ferramenta, mas não é uma ferramenta para consertar um cano quebrado, certo? Então, o problema está na ferramenta? Não, o problema está na escolha que eu vou fazer. Então, eu chego lá, eu quero soldar um ferro da cadeira que abriu as pernas lá. Então, eu preciso de um aparelho soldador e preciso do quê? Da solda. O que vai funcionar? Eu vou consertar, porque eu tenho a ferramenta certa. Se há um problema, eu tenho que acionar a ferramenta certa. E aí vai ter jeito. Não adianta eu pegar com toda boa intenção, eu orar bastante, Senhor, abençoa, eu estou indo agora, rapidinho, houve um vazamento lá no banheiro lá de casa, eu estou correndo com essa fita isolante lá. Querido, você pode orar o que for, que não vai resolver. E o problema não está em Deus, nem está na oração. Só está na escolha do equipamento errado. Porque fita isolante resolve isolar fios elétricos. Mas não vai isolar a água. A água na fita isolante, ela vai passar. Porque não é feito para isso. Então, deixa eu dizer uma coisa sobre adoração. A adoração, ela precisa de que você acione com as ferramentas corretas. E toda esta série é sobre isso. Não é só simplesmente cantar. Eu tenho percebido, já há algum tempo, e muitos percebem isso também, que quando se fala assim, vamos a um encontro de louvor, e dependendo de quem vem, a fila vai lá na esquina. Gente, será? Avalie bem no fundo da sua alma. Se eu decido vir por causa de quem que vai fazer o louvor, eu estou vindo por causa da adoração ou por causa do adorador?
não é? Inclusive, aqui na igreja nós tomamos até uma decisão, dependendo de quem, algumas pessoas a gente nem traz mais. Por exemplo, que coloca preço, porque nós não queremos pagar por adoração. Nós sabemos que todas as pessoas que convidamos têm despesas, têm ministérios, e nós fazemos questão de cobrir todas as despesas e ainda dar mais, porque nós recebemos da unção que nós respeitamos. Nunca nesta igreja nós vamos fazer isso, seja pregador, seja cantor, o que for, vamos dar todas as despesas, vamos dar mais, porque nós queremos honrar com alegria, com gratidão. Mas se eu não estou promovendo um show bilhetado, como que eu vou pagar por algo que está me dizendo que tem um preço? E por isso aqui na igreja, da nossa parte mesmo, a gente não faz. Pode ser que a gente até ceda o espaço para alguém fazer, mas da nossa parte nós preferimos convidar o povo para um tempo de louvor e adoração, e venham todos, amém? Agora, eu quero edificar uma igreja em que a gente esteja buscando adorar o Senhor, e façamos isso com toda alegria, com toda festa, com toda paixão, com todo entusiasmo, mas jamais trazendo uma adoração em nome de Deus, mas que o alvo seja o meu entretenimento pessoal. Se eu ouço uma música secular, isso não é adoração. E eu sei que não é adoração. Sabe o que mais me preocupa? Não é só a questão da música secular. É usar a música de adoração, dizendo que é para Deus, mas está sendo para o bem-estar da pessoa. Eu estou porque eu me sinto bem. Eu, às vezes, ouço uma música antiga que pode me lembrar alguma coisa na minha infância ou uma memória de alguma coisa, mas eu sei que isso não tem a ver com adoração. A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente se reúne em nome de Deus, prega em nome de Deus, fala em nome de Deus, está dizendo que é adoração e o foco está sendo eu mesmo. Porque isso desagrada muito a Deus. Eu usar o nome de Deus em vão. Eu estou aqui para adorar a Deus. Então, não estou aqui para me sentir bem com o louvor, mas sim para entregar a Deus a minha adoração. Então, muito cuidado para você não usar o nome de Deus dizendo que está vindo adorar a Deus e, na verdade, está recebendo aquele momento como algo que está simplesmente fazendo bem ao seu coração. E no que tange a adoração, independente de ser com convidados ou não, o louvor é para Deus. Amém ou não amém? Então, que a gente diga isso e que isso esteja de fato efetivo. Em Gênesis capítulo 22, 1 e 2, fala dessa essência da adoração. A essência da adoração é uma entrega, é um sacrifício. Diga comigo, sacrifício. Sacrifício. Passando algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo: Abraão, e ele respondeu: eis-me aqui. Esta é uma oração poderosa, uma resposta para Deus: eis-me aqui. Então Deus disse: toma o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, vá para a região de Moriá, uma região onde foi estabelecida a cidade de Jerusalém, está até hoje, sacrifica-o ali como holocausto, num dos montes que indicarei. Então o que é a essência da adoração? É a entrega, é o sacrifício. O louvor é uma ferramenta. O jejum é uma ferramenta. O voto é uma ferramenta. Voto não muda a Deus. Jejum não muda a Deus. Porque a ferramenta em si não tem poder para isso. Mas a adoração pode mudar. A entrega, o sacrifício, a oferta pode mudar. Eu posso, por exemplo, fazer um jejum e o meu único alvo é uma dieta. Deus não vai receber isso como adoração. Pode fazer bem o meu corpo, porque toda dieta bem acompanhada vai trazer efeitos positivos ao corpo. Eu posso entregar um dinheiro
no altar que a igreja pode receber, mas pode ser que o céu não receba, porque foi feita de qualquer jeito, de qualquer maneira. Porque muito mais do que dinheiro precisa ser uma oferta de entrega, de sacrifício, de adoração. Amém? Então, da mesma maneira que nem toda música é louvor, nem todo dinheiro no altar é uma oferta. Porque é necessário ter esse espírito aqui de entrega. Deus não estava interessado em Isaac, Deus estava interessado em Abraão. Quando ele pede o filho, ele está pedindo, na verdade, o coração de Abraão. Então, a ferramenta certa, da forma certa, para alcançar o resultado. Deus quer você. Então, use a ferramenta certa para acessá-lo em adoração, e assim a oferta subirá, o jejum subirá, o voto subirá, a entrega subirá, o louvor subirá. O poder sobrenatural da adoração faz toda a diferença. E como que Deus nos quer agora? É um lugar específico? É um instrumento específico? Não é um princípio maior. Jesus ensinou isso em João 4:23. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Foi só isso que foi ajustado. A adoração continuava. Jesus só ajustou, não tem que ser no Monte Gerazim, como adoravam os samaritanos, e nem só em Jerusalém, como adoravam os judeus. Tem que ser em espírito e em verdade. Então você canta, você dança, você pinta, você interpreta, você toca um instrumento, você canta com a sua bela voz. Tem que ser em espírito e em verdade. Ao nascermos de novos, somos introduzidos no reino de Deus, que é um reino de amor, que confere a cada um de nós um fruto, que é o amor. Se o reino é de amor, os adoradores também precisam ser adoradores que entendem Colossenses 3:14-16, acima de tudo, revistam-se do amor, que é o elo perfeito em cada coração. E esse texto vai dizer de várias ações que podemos ter como resultado desse amor que nos atinge. Jesus, preocupado que o coração pudesse se desviar e a adoração não acontecesse, mesmo com atos de religiosidade, em Marcos capítulo 7, 6-13, depois você pode ver na sua Bíblia, Jesus, ele lista uma série de condenações sobre atos religiosos que não eram de fato adoração. Está no Evangelho de Jesus, e Jesus combate então a religiosidade. Repita comigo. Marcos 7, 6-13. No verso 6, culto de lábios. Quer dizer, adoração vazia. Verso 6 ainda, coração distante. Verso 7, culto vazio, frio. Ainda no verso 7, ensino de homens. Verso 8, abandono dos mandamentos. Verso 9, rejeição dos mandamentos. Verso 13, invalidação da palavra de Deus. O que Deus está querendo? Uma adoração profunda e não uma adoração religiosa e rasa. Esse é o nosso desafio, é o meu, sair da superficialidade e ir na profundidade. Então, queridos, vamos nos lembrar disso. A adoração não acontece só no templo, é em todo lugar, em espírito e em verdade. Amém ou não amém? Então vamos sair daqui como adoradores em todo lugar. Agora, quando nos reunimos aqui para adorar, vamos fazer isso com toda a intencionalidade. Se é para ficar de pé, vamos ficar. Se é para aplaudir, vamos aplaudir. Se é para dizer amém, vamos dizer amém, assim seja, glória a Deus. Vamos cantar com expressão. Sabe por quê? Não crentes não podem adorar, mas eles podem nos ver adorando. Uma pessoa que vem pela primeira vez numa igreja, a forma como nós adoramos vai contagiá-lo ou não. Chega aqui, está tudo frio, não tem uma atmosfera, não tem um ambiente. Fala para ficar em pé, você está sentado.
alguns de braços cruzados, batendo o pezinho. É para cantar, tem letra, aí não canta, fica com a boca fechada. Não faça isso. Nós estamos aqui para adorar em espírito e em verdade, e isso ser um contagiar. Ontem eu estava, foi interessante, eu estava na sexta-feira, pregando aqui na abertura do 30 Semanas. E eu vi uma senhora aqui, mais ou menos na 10ª fileira de cadeira, que ela me chamou a atenção pela fome que ela estava de receber a palavra. Porque quando a gente está aqui, a gente vê tudo isso. A gente vê quem está aqui e quem está só aqui em corpo presente. E o meu coração chegou naquela senhora. Aí, ontem eu estava na festa, no churrasco de confraternização da cidade social, dos irmãos que serviram aqui recebendo e armazenando para distribuir os alimentos, a 27 toneladas de alimento que recebemos do Alto de Páscoa. E que ano que vem nós vamos receber mais, amém? Porque tem mais necessidades. E aquela irmãzinha me procurou e falou assim, pastor, ela estava lá com o seu esposo, irmã Maria José e o Léo. O senhor poderia fazer uma oração por mim? E aí eu lembrei dela, a irmã Maria José. E ela me contou, sabe o que ela me contou? Ela falou, pastor, eu moro em frente à igreja. Frente à igreja aqui, do lado de cá. Essa igreja tem 2 frentes, né? Graças a Deus. Ela falou assim, Leila, eu moro aqui e eu fico ouvindo os louvores da igreja. E eu falava para o meu marido, eu vou nessa igreja, eu vou nessa igreja. Até que ela veio e aceitou Jesus aqui e ela me disse ontem, pastor, eu vou me batizar. Aleluia! Eu vou me batizar. E a irmã disse que assim, pastor, e sabe o que me atraiu muito ao chegar na igreja? A primeira foi atraída pelo louvor que chegava lá. Mas para chegar ao louvor lá, gente, a gente não pode ficar aqui assim, piu, 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 piu. A gente tem que cantar com cânticos, com salmos, com hinos, com alegria. Você tem que abrir a boca, você tem que abrir o pulmão, não é? Então o louvor atrai. Pode não adorar, mas pode nos ver adorando, isso contagiar. E ela me disse, sabe o que muito me atraiu? O louvor. E quando eu cheguei, o que me impactou? A maneira como que esta igreja cuida das famílias. Que coisa linda, né? Desde as crianças, os adolescentes, os jovens, os adultos, a terceira idade, o herança real. Isso é importante porque as famílias estão despedaçadas no mundo. E de fato, e ela me contando também o desejo dela ver as suas 2 filhas, que já estão casadas, também seguindo Jesus. Então, vamos atrair a cidade através de um louvor inspirador, contagiante, uma atmosfera. Queridos, enquanto que a gente louva, e está subindo em cheiro suave, mas também está quebrando fortalezas, derrubando sofismas. Pessoas a 5 quilômetros para o lado de lá, para cá, para o sul, para o norte, estão sendo contagiadas, porque enquanto a gente louva, tem uma batalha espiritual se travando. Enquanto que a gente louva, muralhas estão caindo. Enquanto a gente louva, pessoas estão sendo curadas, libertas, em nome de Jesus. Agora, lembra como que eu comecei a mensagem? Primeiro você tem que crer, depois você tem que receber para você se tornar. Se você não crê, você não se entrega. Se você não crê, você não se torna. Então eu sou parte disso, que esse louvor suba, mas que ele também se expanda, porque o avivamento não acontece quando o fogo cai, mas quando o fogo espalha, vai levando para frente, para a direita, para frente, por detrás, e também depois que termina a celebração, porque quando termina a celebração, a adoração coletiva cessa, mas a adoração individual continua. Você quer ver uma coisa que alguns aqui tiveram a mesma experiência que eu? Não era por má vontade, me entenda, por favor. Eu era assim também, mas Jesus já abriu o nosso esclarecimento, a gente entende diferente. A gente ia para um culto, e aí o irmãozinho, todo querido lá, né, às vezes eram
um diácono, às vezes até um líder de louvor mesmo, a primeira música, a primeira oração no louvor, ele orava assim: Senhor, entrando na tua presença. Mas peraí, se eu estou entrando na hora do louvor coletivo, é porque eu saí. Não é? Isso está certo ou está errado, gente? Está errado. Está sinceramente errado. Querido, nós não vamos sair da presença. Amém ou não amém? Nós vamos continuar na presença 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então você não vai, terminou o culto, tira da tomada. Então se eu vier quarta-feira, pluga na tomada. Se eu não vier na quarta-feira, domingo que vem eu coloco na tomada. E a gente faz essa dicotomia. Não, Deus está interessado no meu e no seu coração. E você não tira o coração quando acaba o culto. Quando acaba a celebração, você leva amanhã para a sua empresa, para a sua fábrica, você leva para a sua universidade, você leva para a sua casa, você leva para o seu condomínio. Se você for jogar bola, vai entrar no campo também. Não é? Por que às vezes tem crente que dentro da igreja, né, tem mulher que quer mudar para a igreja? Já pegou, né? Está o homem saindo e tem a mulher entrando com uma cama do lado. Ué, o que aconteceu, mulher? Eu estou vindo mudar para cá, porque aqui você é um marido nota 10. Né? Assim o nosso casamento vai ser perfeito. Então o que isso acontece? Tem gente, tem crente, que vai jogar um esporte, parece que a pessoa literalmente fica endemoniada. Peraí. Aí começa a xingar palavrão, começa a quebrar a perna do outro, não sabe ser competitivo, não sabe perder. Não é? Que negócio é esse? Você é uma pessoa só. Diga assim: eu sou um adorador. Pronto! Em casa, no trabalho, na escola, em todo lugar, no seu ambiente de esporte, de competição. Mas para isso é necessário aplicarmos esses princípios que Jesus nos ensinou aqui. E aí a adoração é um estilo de vida. E cantavam um cântico de Moisés, servo de Deus, o Todo-Poderoso, diante do Cordeiro, que dizia: grandes e admiráveis são as tuas obras, ó Senhor Deus Todo-Poderoso. Justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó Rei dos séculos. Apocalipse 15:3, a canção dos redimidos. O Senhor nos fez para o louvor, você foi feito para o louvor. Na sua Bíblia, atrás deste capítulo 43, volta aí e grifa. Isaías 43, 21. Grifa na sua Bíblia, toda vez que você relê Isaías, o que está escrito aí? Esse povo que formei para mim, para que publicasse o meu. Então diga: eu fui feito para o louvor. Eu fui feito para o prazer de Deus. Mas para isso, 4 princípios, escreva aí. Para experimentar o poder transformador da adoração e não usar a ferramenta errada, entenda que você é propriedade de Deus. Lemos no verso 2 que eu e você fomos formados desde o ventre, e o Senhor nos ajuda nessa jornada. Então, essa é a primeira coisa: você é propriedade de Deus. Deus não está interessado no seu tempo, no seu dinheiro, na sua performance, está interessado em você. Teresa de Ávila disse algo muito profundo: ó Deus, não te amo, nem mesmo quero te amar, mas desejo querer te amar. Isso é forte, não é, gente? Meu Deus, porque a oração dela é uma declaração da sua humanidade. Quantas vezes a gente vem aqui na igreja, a nossa cabeça está longe? Quantas vezes a gente diz com os lábios que ama, mas não ama na prática? Então que pelo menos a gente queira, a gente deseje amar o Senhor, amém? E Deus vai ouvir a nossa oração. Você é propriedade de Deus, você foi feito para o prazer de Deus. Segundo, para experimentar o poder sobrenatural da adoração, creia na unção de Deus sobre a sua vida. A unção não está só sobre pastores, profetas, evangelistas, mestres, apóstolos, missionários, sobre todos. O Espírito Santo veio e desceu em Pentecoste, em Jerusalém, sobre todos. Todos nós temos esta bênção. Em 1 João
2:20 é um texto lindo. Vocês têm uma unção que procede do Santo, porque a unção não é minha, a unção é dele. Se eu recebi, eu tenho. Só não tem quem não recebe. Quem não recebeu, quem não creu, quem não se tornou. Mas o mais fraco crente desta igreja que crê, que recebeu, tem uma unção sobre a sua vida. E quanto mais você entornar ela sobre a vida de pessoas, mais você vai receber. Porque Deus dá uma unção com propósito. Receber para repartir. Terceiro, para experimentar o poder sobrenatural da adoração, viva uma vida submissa a Deus. Verso 6, o Rei de Israel, Redentor, Senhor dos Exércitos, primeiro e último, não há outro Deus. Então o que Deus quer? Uma vida de santidade, submissão a Ele, menos o Carlito e mais Ele, a Ele toda a honra e toda a glória. Ontem eu estava andando aqui, depois que eu terminei minhas atividades, e antes de ir para casa, no final do dia, estava vendo já o pessoal chegando, coisa mais linda. Ontem, como hoje, vai ter um pôr do sol. Você sabia, não sei se você sabe, mas deixa eu dizer aqui uma redundância. Aqui tem o pôr do sol mais lindo da cidade. Né? Deus sorriu, colocou a gente aqui, ó. Por isso que a gente vai fazer um mirante ali das cruzes do pôr do sol. E vendo aqui, de repente eu estava orando e veio o Espírito Santo e começou a trazer à memória as lutas que a gente teve para chegar até aqui. Eu lembro que cada pessoa que vinha de fora, todo mundo que veio aqui na igreja entre 2002 até 2008, quando a gente inaugurou aquele primeiro prédio, que é o Auditório Comunidade, nós estamos falando de 6 anos, desde quando a gente olhou a terra, compramos em 2004 e 2008 começamos a construir. Nesses 6 anos, de 2002 a 2008, a gente vinha para cá orar. A gente não tinha nada. A gente só tinha o Senhor. Mas as pessoas que nos acompanhavam aqui, a gente começava a explicar. Ali vai ter isso, ali vai ter isso, aqui vai ter assim, vai ter aquele jardim, e vai ter esse auditório e não sei o quê. Teve pessoas que vieram aqui, naquele tempo em que a gente só tinha a visão do Senhor. E quando elas voltaram e viram, você me falava desse lugar lá atrás, quando não tinha nada. Mas isso se chama fé. A certeza do que não se vê, mas do que se crê e espera. E muitos passaram e não acreditaram. Teve gente que praguejou, dizendo, você está doido? Você vai quebrar a cara? Querido, hoje a gente anda sobre uma promessa realizada. Um lugar que inspira da cidade para as nações. Que tem só esse ano 777 decisões para Jesus. Glória a Deus! Glória a Deus! Quanta fábrica abriu e fechou em São José, quanto comércio abriu e fechou, quantas coisas que vieram e foram. E o que estamos fazendo aqui excede muito a estrutura deste lugar, porque tem a ver com vida, com transformar pessoas comuns em discípulos adoradores, pessoas que vão mudar de destino na eternidade. Aqui não é um ponto de chegada, mas um ponto de partida. E não é o campus que transforma a vida das pessoas, mas o Deus que separou esta colina para que aqui o seu nome fosse exaltado, glorificado, bendito, pregado, e pessoas pudessem afluir de todos os lugares para também aqui serem encorajadas, serem edificadas, serem também transformadas e enviadas para cumprir o seu chamado e destino profético. Amém? Então é sobre isso. Creia no que Deus falou e não perca nos dias de trevas o que Deus te deu na luz, porque o seu pôr do sol vai chegar. Submissão é proteção. Por último, para experimentar o poder sobrenatural da adoração. É para isso. Desenvolva uma vida de serviço ao Senhor. É o resultado. Então, para você experimentar esse sobrenatural poder da adoração, o resultado é: continue servindo, continue abençoando. O que você recebe, reparta. Desenvolva essa vida de serviço ao Senhor, porque como disse no texto que lemos juntos, Isaías 44:8, o que nós somos de Deus? Testemunhas. É o que nós somos. Nós não somos advogados de Deus. Não precisa ficar preocupado em defender o Senhor, não. Só sirva a Ele.
Seja testemunha dele. Anuncie, fale e não te cales. Servir a Deus é o propósito da nossa vida e é resultado de uma vida de adoração. Pessoas pensam que servir na igreja é coisa para desempregado, para aposentado, para adolescentes com tempo livre. Não, servir a Deus é para todos. É para desocupado e ocupado, é para aposentado e para ativa, é para jovem e para adolescente, para velho, para todo mundo. Porque o serviço é resultado da adoração. Quem quer adorar a Deus, quer servir a Deus. Diga comigo, quem adora a Deus, adora servir a Deus. É isso, quem adora a Deus, adora servir a Deus. Agora, é claro, Deus está mais interessado no meu coração do que no meu ministério. Porque se Ele tem o meu coração, Ele tem o meu ministério. C.S. Lewis diz, precisamos mais ser relembrados do que informados. E é o que eu estou fazendo aqui, relembrar você daquilo que você já sabe. Mas essa série vem com esse propósito. Você recebe essa palavra da fé? Agora, à luz do que você acabou de receber, esta palavra da fé, qual é a sua resposta? A palavra mais poderosa é arrependimento. Quando nós nos arrependemos e cremos, a palavra de Deus entra em nossa mente, em nosso coração e nos transforma. Algumas pessoas ouvem e não dão nenhuma resposta, mas eu acredito que hoje o Espírito Santo tocou você de forma especial. Qual é a sua resposta? Hoje, você quer receber Jesus como seu Salvador e Senhor pessoal? Pode levantar a mão aonde você está. Deus abençoe a sua vida. Que Jesus Cristo agora seja seu Salvador e Senhor. Será que você que está afastado também não é hora de você se arrepender e receber esta bênção de voltar para Jesus e para a igreja? Se esta é a sua decisão, também Deus abençoe a sua vida. E você que se batizou, talvez bebê, isto não foi pecado, mas não foi uma decisão que trouxe mudança para a sua vida, porque o infante não tem vontade própria e ele não tem do que se arrepender. Mas agora você ouviu esta palavra e você quer de fato ser batizado, porque agora você entendeu. Então, a sua mãe, o seu pai, um padrinho pode ter levado você para ser batizado pequeno, mas Jesus não foi levado por Maria e José. O batismo bíblico ele não é só por imersão, mas ele é também precedido de uma decisão de arrependimento. Você quer, agora que entende que é um pecador, também ser batizado? Amém? Deus abençoe e, por favor, entre em contato conosco. Aproxima o seu smartphone do QR Code que aparece na tua tela. Se você aceitou Jesus, se você quer se reconciliar na fé e voltar para a igreja, se você quer ser batizado, neste exato momento, preencha essa ficha online e mande os seus dados para nós. Nós não vamos compartilhar com ninguém a sua decisão, mas vamos entrar em contato com você. Então, seja muito bem-vindo e que Deus te abençoe. Estamos felizes, estamos em festa pela sua decisão hoje. Que Deus te abençoe e vamos juntos viver um dia de cada vez a nossa fé em Jesus. Seja muito bem-vindo à família Igreja da Cidade, a sua família para você pertencer. Deus te abençoe. Muito obrigado.